Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Vamos gravar aqui o romance O Campeão da Coragem, do Manuel da Almeida Filho. Nós vamos gravar 1000 literatura de cordel, é isso mesmo. É uma meta bastante desafiadora, mas eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu like. Você aí pode ativar as notificações para que a cada vídeo você seja notificado, beleza? Ajude-nos aí a bater essa meta, uma meta bastante difícil. São 1000 cordéis. Nós vamos transformar o Imagens do Sertão na maior biblioteca de cordel do YouTube. É isso mesmo, vamos lá. O Campeão da Coragem, Manuel da Almeida Filho. Na caminhada poética, já cansados da viagem, em busca de novidade, remexemos a bagagem, onde fomos encontrar o campeão da coragem. É uma história dramática de lutas, dores e gemidos, onde o rapaz e uma jovem são totalmente envolvidos por uma organização de uma corja de bandidos. Um anúncio nos jornais diz a trama dos infernos, firma de grande futuro com escritórios modernos, precisamos de 20 moças para trabalhos internos. As candidatas precisam ter boa apresentação, escrever de próprio punho, dando a sua pretensão, mandar também uma foto, rua, cidade, nação. Agora veja o leitor quem era essa firma dita, composta de criminosos, uma quadrilha maldita, vivia exclusivamente de vender mulher bonita. Pantera Negra era o chefe, sem sentimentos morais, dessa firma clandestina que nos moldes mais brutais traficava como escravas nas feiras orientais. O Pantera era um bandido despido de compaixão, parecia que não tinha nem alma nem coração, pesava 90 quilos, rugia como leão. Vamos deixar o bandido com o seu nefasto plano e falarmos de dois jovens que por sentimento humano foram cair enganados nas tramas desse tirano. Marluce, moça prendada, formada em filosofia, havia perdido os pais, morava com uma tia, viúva pobre já velha que ajudá-la não podia. A moça por esse tempo era noiva oficial, precisava de um emprego no seu meio social para que assim pudesse comprar o seu enxoval. Era o noivo de Marluce, Evaristo, um operário, trabalhava numa fábrica, ganhava pouco salário, porém estudava à noite um curso de escrituário. Enquanto os noivos pensavam na sua felicidade, chegava às mãos de Marluce o diário da cidade, com o anúncio fatídico trazendo a fatalidade. Marluce, lendo o anúncio, ficou louca de alegria, escreveu para o jornal, mandou a fotografia, porém nada disse ao noivo daquilo que pretendia. Dias passados depois, na porta dela parou, um automóvel de luxo, de dentro dele saltou, um moço muito elegante bateu na porta e chamou. Marluce saiu correndo, disse o rapaz sem demora, trago ordem do patrão de levá-la mesmo agora, para tratar seu emprego, tem que ir lá, chegar na hora. A tia havia saído, Marluce estava sozinha, porém nada suspeitou, porque maldade não tinha, trocou de roupa e saiu, dizendo para a vizinha. Quando titia chegar, peço fazê-la ciente, diga que fui à cidade, tratar de um negócio urgente, logo mais estou de volta antes que o sol fique quente. A moça entrou e sentou-se naquele carro moderno, o moço escreveu o nome de Marluce no caderno, ela jamais pensou que seguia para o inferno. Levando a pobre inocente, o carro queimou o chão, com 3 horas de viagem, atravessou um portão, depois adiante parou à porta de um casarão. Marluce, quando saltou, achou a casa esquisita, porém logo foi atendida por uma mulher bonita que de braço introduziu-a naquela mansão maldita. Passando portas que eram, depois de abertas fechadas, Marluce entrou num salão, onde viu acorrentadas várias moças que já tinham também sido enganadas. Vendo aquele quadro negro, a moça tentou correr, porém a mulher pegou-a e disse para valer, fique quieta, não reaja, é melhor do que morrer. Sentindo o braço apertado, Marluce viu-se perdida, disse emprego desse jeito, é melhor perder a vida. Nisso deu um pontapé na barriga da bandida. A mulher foi cair longe, mas imediatamente apareceram mais 4 mulheres de sangue quente, partiram a moça dizendo, vamos pegar, valente. Marluce enfrentou as 5 como uma fera assanhada, porém em poucos minutos estava muito cansada, pela força bruta foi totalmente dominada. Para acabar de acalmá-la,
Deram-lhe uma injeção. Marluce caiu dormindo no recanto do salão. Acordou-se acorrentada com o pé no argolão. Depois uma das mulheres veio trazer-lhe a comida, deu-lhe toda a explicação sobre a sua nova vida, que dali só sairia quando fosse ser vendida. Porém, para que saísse daquela casa maldita, devia se conformar, evitar qualquer vindita, só assim era zelada para se tornar bonita. Porque o chefe da casa era um leão carniceiro, só queria moça bela, que desse muito dinheiro, se ela não se sujeitasse, morria no cativeiro. Dizendo assim, apontou as duas portas fechadas que, rapidamente abertas, as moças viram assombradas, esqueletos balançando e caveiras penduradas. Ali estão as que não quiseram o meu parecer, cada uma veja bem o que pode acontecer, dos caminhos a seguir se odalisco ou morrer. Marluce pensou consigo, eu tenho que ficar mansa enquanto estiver com vida, há um raio de esperança, talvez o destino venha fazer a minha vingança. Assim pensando falou, não quero saber da morte, aceito a minha missão como qualquer mulher forte, quero navegar com a vida nas ondas do mar da sorte. Nisso Pantera mandou levá-la ao primeiro andar, ficando entre as conformadas, onde passou a gozar todo o conforto possível para se recuperar. Enquanto Marluce fica aparentando alegria, vamos saber o que há na casa de sua tia, porque a vizinha disse apenas o que sabia. No meio da confusão apareceu à noitinha o mesmo rapaz do carro para levar a velhinha, segundo disse a mandado do empregador da sobrinha. Sem desconfiar da trama, a velha foi enganada, conduzida a um manicômio, onde ficou internada para nunca mais sair, assim foi recomendada. Era a moda da quadrilha, os parentes encontrados de todas as suas vítimas eram logo eliminados, secretamente seguros ou mortos ou internados. A quadrilha tinha muitos agentes sempre em ação em jornais e hospitais, promovendo a confusão, por esse meio seus crimes ficavam sem punição. Só no caso de Marluce o plano saiu errado, porque a moça com medo não falou do seu noivado, nem disse do jornal que em casa tinha ficado. Evaristo com saudade, alegre e desprevenido, foi visitar sua noiva, soube todo o acontecido, como a velha com Marluce tinham desaparecido. Quando a vizinha contou, ele ficou intrigado, forçou a porta e entrou, achou um jornal dobrado em cima de uma cadeira com um anúncio marcado. Vendo o jornal, Evaristo teve um mau pressentimento que aquele anúncio marcado era algum apontamento com ligação do motivo do desaparecimento. Sem raciocinar bem, foi direto à redação, perguntando o endereço daquela organização, porque queria fazer lá uma investigação. Não procurando a polícia, agiu no papel de bobo, arvorado como quem procura o ladrão de um roubo, sem olhar onde pisava, caiu na boca do lobo. Desta maneira, Evaristo, seguindo a errada trilha, sem saber, interpelou um agente da quadrilha que, para pegar o pato, preparou a armadilha. Evaristo, interrogado, disse a que vinha ao bandido, que respondeu muito calmo: você vai ser atendido, com todo o prazer será satisfeito seu pedido. Saiu deixando Evaristo, entrou lá no reservado, telefonou ao Pantera, dizendo: pato pegado, prepare a turma de choque para mais um batizado. Voltando, disse que estou à sua disposição. Os dois entraram no carro, partiram na ocasião, com o bandido ao volante numa estranha direção. Passando diversas ruas, o carro entrou numa pista, deixando a cidade atrás, até perdê-la de vista, entrou numa provisória numa zona ruralista. Atravessando o cancela, surgiu longe um casarão, parecendo uma senzala do tempo da escravidão. O carro com Evaristo parou em frente ao portão. Saltando, o bandido disse: a sua noiva lhe viu, aguarda a sua chegada desde que o carro partiu, com uma recepção que você nunca assistiu. Agora veja o leitor qual era a recepção. 6 bandidos musculosos esperavam no saguão, em fila pelos 2 lados do corredor ao salão. Para quando o moço entrasse, receber sem esperar um festival de bofetes até nunca mais falar, vamos assistir à festa, ver se ele pode escapar.
Passando pelo portão, atravessaram o jardim, chegaram à porta o bandido, disse a Evaristo assim: rapaz, entre logo que vai começar o festim. Quando Evaristo botou, a cabeça recebeu o primeiro bufetão, porém quando a mão bateu, o bandido deu um grito, baixou o braço e correu. Porque na sombra do murro o rapaz fez um volteio, rebateu a bofetada, o soco pegou em cheio, quebrou a cana do braço do bandido bem no meio. Quando o bandido correu, com o braço balançando, caindo em cima do moço, os outros 5 gritando, numa saraiva de murros, com o rapaz revidando. Recebendo as bofetadas, vacilava e não caía, pulando e se defendendo, quando seu braço batia, num costado de um bandido, ele no chão se estendia. 4 fora de combate estavam no chão caídos, só restavam 2 lutando, porém bastante feridos, quando o Pantera surgiu para salvar seus bandidos. Nesse momento, Evaristo, quase morto de cansado, recebeu um pescoção pelo Pantera bem dado, que rolou pelo salão totalmente desmaiado. O Pantera Negra disse: esse rapaz é peitudo, bateu 6 homens treinados, se eu não corro não acudo, dentro de poucos minutos ele acabava com tudo. Chegou perto de Evaristo, agora fora de ação, mandou a sua assistente aplicar-lhe uma injeção para dormir 8 horas sem recobrar razão. Porque dentro desse prazo seria dado andamento para o rapaz ser jogado numa estrada em movimento, onde a morte aparentava ser por atropelamento. À meia-noite num carro, Evaristo foi levado no meio de uma estrada longe, foi posto desacordado numa curva onde seria fatalmente atropelado. Enquanto o rapaz dormia sobre o leito da estrada, do alto à justiça eterna, olhava toda acordada, a sua noiva Marluce lá não sabia de nada. Nisso um carro da polícia, com chofé capacitado, em serviço na estrada, entrou na curva freado, subitamente surgiu um corpo em frente deitado. Vendo o motorista disse: valei-me meu bom Jesus, fez um movimento brusco. Vendo o motorista disse: valei-me meu Jesus Cristo, fez um movimento brusco, pensando que tinha visto, parou o carro tocando na cabeça de Evaristo. O chofer e 2 agentes no mesmo instante saltaram do carro policial, ao caído examinaram, como ainda estava vivo, para o hospital levaram. Examinaram Evaristo e Esculápios competentes, viram além do massacre, pelos vestígios recentes, que ele estava adormecido sob a ação de entorpecentes. No outro dia apareceu nas manchetes dos jornais aquela notícia bomba com fotos especiais, faltando depoimentos e laudos periciais. Apenas acrescentava: a justiça ninguém pilha, existe forte suspeita de ação de uma quadrilha, pelo que tudo demonstra a polícia está na trilha. As mãos de Pantera Negra, quando chegou a notícia trazida pelos jornais, lá do hospital da polícia, ele viu que não devia esperar mais a perícia. Porque naquele hospital capanga seu não agia. Quando Evaristo acordasse, que dissesse o que sabia, a polícia em poucas horas a corja descobriria. Nesse mesmo dia à noite, as escravas conformadas, levadas às pressas, foram rapidamente embarcadas no navio de quadrilha como feras enjauladas. O barco deixou a França, levando a carga inocente para ser negociada nos mercados do Oriente, a terra dos sultanatos onde se comprava gente. Vamos deixar o navio levando as já conformadas para falarmos das outras que ficaram condenadas a morrer de fome e sede na senzala acorrentadas. Lá ficaram estarrecidas quando o dia amanheceu, o silêncio envolveu tudo, viva a alma apareceu, até que o velho relógio 12 badaladas deu. Soltavam lamentações, aqui e ali um gemido, soluço, choro abafado, sofrimento desmedido, todas pensavam consigo que teria acontecido. A essa hora dos fatos o rapaz tinha falado, Evaristo havia dito tudo como foi passado, a polícia vinha perto do solar abandonado. As estradas tinham sido já todas interditadas, os quarteirões remexidos, as fazendas vasculhadas, quando o casarão foi visto nas terras abandonadas. Evaristo, quando viu o solar abandonado, disse: foi naquela casa onde fui ser viciado, por 6 bandidos até que fiquei desacordado. O portão foi posto embaixo, as portas arrebentadas, quando a polícia invadiu, no salão foram encontradas 18 moças chorando, famintas acorrentadas. Libertadas foram logo levadas aos hospitais, depois de recuperadas, disseram aos policiais tudo que sabiam da quadrilha de chacais. No outro salão, a polícia achou
ao teto agarrados, 46 esqueletos com arames amarrados, todos de mulheres jovens balançando pendurados. Agora, enquanto a polícia, de posse da informação, procurava os criminosos na maior perseguição, a quadrilha em seu navio seguia para Cantão. Cantão, cidade chinesa, naquele tempo passado, paraíso dos piratas, local do maior mercado, onde as moças belas tinham o preço mais elevado. A quadrilha lá chegada, na melhor das condições, desembarcou as futuras odaliscas dos sultões, que dentro em breve seriam levadas para os leilões. Transações realizadas em lugares clandestinos, onde as moças inocentes tomavam novos destinos, embora a polícia sempre perseguisse os assassinos. Vamos deixar os bandidos atracados numa ilha, quando Marluce sozinha fez tudo mudar de trilha, tocou fogo numa bomba e espatifou a quadrilha. Isso depois saberemos, vamos mudar de paragem e sabermos de Evaristo como fez uma viagem para nela conseguir ser campeão da coragem. Depois iremos saber como Evaristo encontrou a sua noiva Marluce, que por um triz se salvou, e como na maior luta do Pantera se vingou. Enquanto a quadrilha era procurada em toda a França, vários dias sem haver uma pequena esperança, Evaristo projetava a sua própria vingança. Descobrindo que a quadrilha fugiu numa embarcação, Evaristo resolveu ir de nação em nação até encontrar a noiva e vingar sua paixão. Para isso ele embarcava em navios estrangeiros, trabalhando disfarçado, conversando os marinheiros, saltando de porto em porto, buscando novos roteiros. Dialetos e idiomas com um pouco de perícia praticamente aprendeu, sempre formando a polícia, porém o que procurava não tinha a menor notícia. Já quase desenganado, resolveu ficar no porto. Percorreu toda a cidade, sem sossego, sem conforto, sem trabalho e sem dinheiro, já de fome quase morto. Uma tarde numa rua, avistou no casarão um letreiro numa placa dando esta informação: Academia de Boxe, Escola de Campeão. Havia um homem na porta dessa escola referida, a quem o rapaz contou mais ou menos sua vida, dizendo: estou sem dinheiro, precisando de comida. O homem, vendo Evaristo, musculoso e muito forte, apenas com muita fome, disse: não pense na morte, porque desta vez você agora encontrou a sorte. Eu sou campeão de lutas, um exímio professor, ficando fora de forma, transformei-me em treinador, posso fazer de você um leão demolidor. O corpo que você tem, com poucos treinos eu faço, ficar forte e resistente, tudo quanto sei lhe passo, deixo-lhe a musculatura muito mais forte que aço. Isso caso você queira seguir pelo meu roteiro, posso fazê-lo no boxe, um campeão verdadeiro, poderemos enricar ganhando muito dinheiro. Evaristo disse: amigo, seu convite é perfeito, para não morrer de fome, todo trabalho eu aceito, depois da barriga cheia iremos ver se tem jeito. Chamava-se Mustafa, esse treinador valente, havia sido no boxe campeão no Oriente, porém pela sua idade já estava decadente. Evaristo pelo braço a um salão foi levado, onde fez a refeição, também ficando hospedado como membro da família num quarto amplo, arejado. 3 dias depois o moço, fisicamente refeito, começaram os treinamentos, Mustafa bem satisfeito por entender que Evaristo para a luta tinha jeito. Evaristo, com 2 meses, mostrava disposição, entre os alunos do ringue sustentava a posição, vencia 3, 4, 5 com pinta de campeão. A primeira luta pública foi contratada e aceita com um lutador de fora para uma boa receita. No teatro da cidade a propaganda foi feita. Contando 12 vitórias, o lutador era forte, chamado Pulso de Ferro, 80 quilos de porte, estúpido e violento, já tinha feito uma morte. Com 79 quilos, Evaristo não temeu. Quando começou a luta, o tablado estremeceu, logo no primeiro murro que Pulso de Ferro deu. Evaristo foi às cordas, balançou, mas não caiu. Pulso de Ferro avançou, outro golpe desferiu. O rapaz cambaleando, a pancada resistiu. Como que voltando a si, Evaristo desfechou um soco em pulso de aço que ele se desaprumou, voou por cima das cordas lá no chão, se estatelou. Levantou-se muito rápido e pulou para o tablado, onde entre os dois novamente o combate foi travado, com tanta estupidez que deixava o povo abismado. O povo assistia mudo ao combate desmedido, não tinha tempo marcado, era um embate renhido, só havia vencedor quando um caía-se vencido. Evaristo pouco a pouco entrava na desvantagem, muito cansado não dava mais um murro de vantagem, porém sustentava a luta pela fé, pela coragem.
titubeando de pé, somente se defendia, como um jequitibá velho que o vendaval recebia, naturalmente aceitava, balançava e não caía. Enquanto o pulso de aço batia sem desistir, com uma chuva de socos esperando ele cair, Evaristo descansava para tentar reagir. Foi quando mandou um soco na hora que reagiu, pegando abaixo do queixo, pulso de ferro saiu, como quem levou um tiro junto das cordas caiu. Rapidamente o rapaz, vendo o homem desmaiado, contou de 1 até... Rapidamente o juiz, vendo o homem desmaiado, contou de 1 até 10, não o vendo recuperado, com a vitória Evaristo teve o braço levantado. Com palmas, gritos e aplausos, a assistência prorrompeu, dizendo viva Evaristo, um campeão que nasceu, pela coragem na raça essa batalha venceu. É o campeão da coragem, repetia a multidão, assim ficou batizado desde aquela ocasião, daqui por diante Evaristo é o nosso campeão. Foi profissionalmente, agora vive feliz, lutando com campeões dentro e fora do país, vencendo e ficando rico como seu destino quis. Até que um dia Evaristo foi se parar no Japão, numa noitada de festa, venceu mais um campeão, de lá tomou um navio e desembarcou em Cantão. Jamais pensou que teria o maior prazer da vida naquela terra estrangeira, cidade desconhecida, onde encontraria interna sua noiva querida. Nem imaginou que haveria de fazer uma matança do monstro Pantera Negra que tinha em sua lembrança no derradeiro combate na sua grande vingança. Como tinha que lutar com um campeão chinês, lutou, venceu e voltou para o hotel japonês, onde viu uma empregada com sotaque de francês. Evaristo perguntou em francês à empregada se era francesa e dissesse, ela disse: eu fui lesada por uma corja assassina, cheguei aqui raptada. Desde que saiu da França, contou tudo o que sabia, dizendo até mesmo que, entre as escravas havia, uma chamada Marluce que no hospital sofria. Marluce, segundo os médicos, sofreu uma grande emoção, o susto traumatizou-a, tirando toda a noção, só com outro choque igual lhe chegaria a razão. O nome Pantera Negra era a alcunha do corsário, traficante de mulheres, hoje o conde Belisário, que não sabe o que possui, 1000 vezes milionário. Toda a história da moça, Evaristo agradeceu, disse amanhã pela noite, ele verá quem sou eu, quando pagará com juros o pescoção que me deu. Também contou para a moça o trama da sua vida, dizendo: quando eu vingar a minha honra querida, então irei procurar a minha Marluce querida. Evaristo no cassino encheu na porta um fichário, foi obrigado a mostrar todo o seu documentário, só entrou quando provou ser rico milionário. Porque naquele cassino ninguém ouvia parola, só ia capitalista de colete de cartola, às vezes entrava rico e saía pedindo esmola. Evaristo entrou olhando, mas parecendo um otário, avistou Pantera Negra, o tal conde Belisário, rodeado de parceiros orgulhoso autoritário. Em uma mesa de pôquer, jogando como banqueiro, traçando e dando baralho, passando a mão no dinheiro, enquanto tinha uma nota, não levantava o parceiro. Todo aquele movimento Evaristo observou, muitas mulheres bonitas, bebeu um pouco e dançou, entrou no jogo de pôquer, a sua vez esperou. Paradas e mais paradas, o tempo ia passando, com os parceiros perdendo, um a um se levantando, liso deixando um cassino, os salões se esvaziando. Todo o povo foi embora, assim acabou-se a festa, ficou somente Evaristo, numa aparência modesta, com o dono do cassino jogando de testa a testa. Nisso o conde Belisário, vendo o jogo com demora, chamou os seus empregados e mandou tudo ir embora, trancou a porta dizendo: aqui eu não tenho hora. Era aquilo justamente o que o nosso herói queria. Quando os dois ficaram a sós, perguntou com a voz macia se o conde estava lembrado dele, se o reconhecia. Pantera Negra assombrado, transformado agora em conde, pulou de costa dizendo: quem é você, vem de onde? Evaristo disse: veja se a consciência responde. Tremendo, batendo o queixo, o conde respondeu não. Evaristo disse: eu sou aquele que no salão, depois de bater em 6, você deu-me um pescoção. Quando era Pantera Negra, que vivia lá na França, chefiando uma quadrilha, veja se já tem lembrança, pode ter roubado minha noiva, vim tomar minha vingança. O conde afastou dizendo: eu sou filho de Servilha, nunca passei pela França e nem chefiei quadrilha, não sei o que está falando, o senhor perdeu a trilha. Evaristo disse agora: não queira se desculpar, eu tenho toda a certeza e você vai me pagar, ou bate em mim ou apanha até a barra quebrar.
Os murros que recebi daquela corja nojenta, de cada um você vai, agora levar 50, no fim mais uma gorjeta pelo pescoção 70. O conde abriu bem os olhos, disse: você tem razão, eu sou o Pantera Negra, que lhe dei o pescoção, agora vou lhe arrancar a cabeça e o coração. Nisso partiu como louco, exibindo a pabulagem. Evaristo disse: aqui você não terá vantagem, vai enfrentar os dois pulsos do campeão da coragem. Pantera Negra parece que o rapaz não entendeu, com força e agilidade, subiu o braço e desceu, o rapaz com a mão direita o bofetão recebeu. O Pantera, recebendo o rebate de Evaristo, sentiu um choque no braço como não tinha previsto, um murro com tanta força ele nunca tinha visto. Rapidamente Evaristo, a outra mão movimenta, deu-lhe um direito cruzado, que a pancada violenta pegou entre um olho e outro por cima do pau da venta. Pantera titubeou, Grog porém não caiu, estrelas de várias cores cobrindo Evaristo viu, como um louco atordoado contra o rapaz investiu. Com socos e pontapés, rasteiras e cabeçadas, corpo a corpo, punho a punho, rabos de arraia pancadas, verdadeiro vale tudo, incluindo as cadeiradas. Pantera Negra avançava quando Evaristo batia, revidava murro a murro, soco a soco rebatia, topava pelas paredes, envergava e não caía. Pantera se defendendo tudo quanto ele pegava, cadeira, mesa, garrafa, em Evaristo jogava, o rapaz se desviando, cada objeto passava. Ágil, treinado e veloz, Evaristo era uma fera, batendo com as duas mãos, não dava fuga ao Pantera, que ia vendo seu rosto virando numa tapera. Boca ferida, sangrando, olhos roxos muito inchados, querendo saltar das órbitas, vermelhos esbugalhados, língua de fora babando, dentes caindo quebrado. Pantera ia pouco a pouco, perdendo a mobilidade. O rapaz disse: se mexa, não dei ainda a metade dos murros que necessito para matar à vontade. Tenha coragem, bandido, seja homem, se defenda, vou continuar batendo nesta sua cara horrenda, até deixá-la amassada como cana de moenda. Enquanto Pantera Negra continuava apanhando, já não aguentava os braços, somente cambaleando, Evaristo ia batendo todos os murros contando. Dando a conta que queria, de gorjeta mais 70, disse: bandido você, outra desta não aguenta, se não morrer necessita botar uma nova venta. Pantera, titubeando como quem dançava um mambo, recebeu um soco forte, ficou com o corpo bambo, dobrou as pernas, caiu como um saco de mulambo. Evaristo disse: velho, não faça uma coisa desta, não abandone o banquete na hora da melhor festa, eu ainda tinha um murro para lhe quebrar a testa. Ouvindo a voz de Evaristo, Pantera nada responde, na sua vida de roubo, passou de Pantera a conde, quase morto nesse estado, vai parar não sabe aonde. Evaristo, nesse instante, pondo em risco seu destino, telefonou à polícia, dizendo: estou no cassino, aonde fui atacado por um ladrão assassino. Sendo informada a polícia, rapidamente chegou, tendo à frente o delegado, quebrou a porta e entrou. Evaristo calmamente, toda embrulhada, contou. Disse detalhadamente, desde a quadrilha na França, o sumiço de Marluce, a caçada à esperança, o encontro com a fera concretizando a vingança. O delegado, sabendo, agora só fez dizer: o senhor fez como homem precisava de fazer. Isso mais cedo ou mais tarde teria de acontecer. Porque esse falso conde, conheço bem quem é ele, pelos crimes praticados ninguém confiava nele, o povo vivia louco para se ver livre dele. Ainda vive, porém, pela surra que levou, vou pô-lo no hospital, sei lá, se lá morresse acabou, apenas pagou um crime dos muitos que praticou. O senhor pode ir embora, por mim está despachado, o que aconteceu aqui foi um fato consumado, a liquidação de um débito pela honra resgatado. Vá procurar sua noiva para levá-la a Paris, veja se pode salvá-la ao chegar no seu país, esqueça as dores sofridas, case-se e seja feliz. Evaristo agradeceu, apesar de machucado, com pequenos ferimentos, saiu muito confortado, só pensando em ver Marluce para saber seu estado. O sol estava nascido, seguiu para o hospital, lá conversou com os médicos, soube de tudo afinal, como era que poderia salvar Marluce do mal. Foi preparado o encontro dos dois a sós no salão, onde Evaristo teria de causar uma comoção, como que fizesse Marluce voltar à sua razão. O estado de Marluce era como envergonhada, andava como sonâmbula, não dava atenção a nada, como quem sonhava longe numa impressão mergulhada.
A porta aberta, ela entrou como quem ia dormindo. Na frente dela, Evaristo apresentou-se sorrindo. Ela parou assustada, o corpo se sacudindo. A moça abriu bem os olhos, como que ela se relembrava de uma coisa parecida que a consciência acusava. A sua mente nublada a lembrança iluminava. Evaristo abriu os braços, ficando em forma de cruz. Marluce sentiu um choque ao se lembrar de Jesus, como quando quebra a fita no cinema apaga a luz. Clareou a consciência, fugindo da escuridão, como saindo de um sonho na sua... Clareou a consciência, fugindo da escuridade, como caindo de um sono na sua mentalidade. Marluce viu despontar o sol da realidade. Reconheceu Evaristo como sonhando acordada, partiu chorando e sorrindo, numa louca disparada, jogou-se nos braços dele, agora estava curada. Manuel da Almeida Filho, Literatura de Cordel, campeão da coragem. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajuda muito.